Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a especialista em RH e escritora Ceci Souza. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, antes de a gente entrar no seu trabalho mesmo, né? Você é nascida em Jacareí? Conta um pouquinho da sua infância pra gente. Sim, eu nasci em Jacareí, fui criada em Jacareí. Meu pai de Jacareí e minha mãe de Santa Branca. Tenho 2 irmãos, um mais velho e um caçula também. E sempre fui criada em Jacareí. Fui criada no Parque Santo Antônio. Passei por alguns bairros também aqui da cidade de Jacareí, porque meu pai tinha a mania de ficar vendendo e comprando casas. Então eu morei em alguns bairros e também estudei em algumas escolas aqui da cidade. O que você lembra dessa sua infância de Jacareí? Como é que era essa cidade quando a Ceci era criança ainda? Nossa, foi uma infância muito boa. Eu lembro que a gente ficava na rua brincando de pega-pega, esconde-esconde, que é o que a gente não vê hoje em dia. Mas foi uma infância bem bacana. Meu pai trabalhava muito, então a gente quase não ficava na rua, mas quando meu pai chegava do serviço, a primeira coisa que a gente fazia era ir pra rua para brincar com o pessoal. O seu pai fazia o que de profissão? Meu pai é metalúrgico, empreendedor também, e a minha mãe é costureira. E que tipo de educação que eles deram pros filhos, pros 3 filhos? Uma educação maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar dos meus pais. Tudo que eu faço hoje é por eles, é para eles também. Graças a Deus eu tenho pais maravilhosos e eu tive uma infância muito boa por conta dos meus pais. E de características de personalidade, o que você diria que você herdou do seu pai e também da sua mãe, de particularidade emocional, assim, de comportamento? O espírito empreendedor do meu pai também veio de uma família que a minha avó também era empreendedora, então ela teve uma lanchonete na cidade. Meu pai teve mercadinho, teve trailer, bar, então a gente tem um histórico aí de empreendedorismo bem forte. Um pouco de calma também, que a minha mãe é uma pessoa bem calma. Timidez, a minha mãe é uma pessoa bem tímida e eu era muito tímida, então até a 8ª série eu era aquela aluna que não abria a boca dentro da sala de aula porque eu era muito tímida, odiava apresentar na frente, tinha dias que eu faltava porque eu tinha muita vergonha de apresentar. E para você ver como que as coisas vão mudando com o tempo, né? Então eu tive uma carreira aí que a minha timidez foi se perdendo com o tempo. Você foi obrigada a ter que se expandir, né? Isso, porque eu sempre gostei também muito desse mundo artístico, né? Então, tentei alguns caminhos aí, eu gostava da Xuxa, então eu me inspirava muito nas Paquitas, participei de concursos para Paquitas, cover, ganhei, porém precisava tingir o cabelo de loiro, na época meu cabelo estava natural, eu não quis tingir meu cabelo. E fiz teatro, fiz magistério, então eu fui desenvolvendo essa parte da timidez, né? Saindo um pouquinho dessa parte da timidez. Trabalhei como modelo também, uma coisa que eu achei que nunca ia trabalhar também. Então, assim, passei por várias carreiras aí no decorrer da minha trajetória que foi sendo parte do meu desenvolvimento pessoal e profissional. Você estudou em quais escolas? Qual foi o seu caminho escolar? Olha, eu estudei no Tito Máximo, Aloysio do Amaral Campos, que mais? João Feliciano, Sene, Silva Prado. Olha, foram tantas escolas que... Do mesmo jeito que você mudava de casa, foi mudando de escola. A gente foi mudando de escola. Graças a Deus, não repeti nenhum ano, mas os meus irmãos, eles acabaram repetindo alguns anos aí por conta dessas mudanças de casa e de escola. Você falou desse seu interesse pelo mundo artístico, né? Que você foi fazer teatro, trabalhou como modelo. Como é que isso começa? Você ainda criança? Como é que isso... Não, na minha adolescência, eu assistia televisão, via o pessoal cantando. Eu gosto muito de cantar, eu sou formada em canto, inclusive. Então eu falei assim, nossa, deve ser muito legal ser artista e tal. E eu ficava acompanhando, assistindo, gostava de assistir aqueles programas de realities e tal, de cantores. E também acompanhando os autores de livros e tudo mais. E eu achava esse mundo artístico fantástico. Eu falei assim, nossa, deve ser muito legal ser uma celebridade e tal. E aí eu fui fazer magistério. E daí eu fui me desenvolvendo com a parte de teatro. Eu falei assim, nossa, e eu não gosto de fazer teatro. Até hoje eu não gosto. Eu gosto de assistir, mas não gosto de fazer. E daí, só que daí foi muito importante pra mim poder se desenvolver. Porque uma pessoa que até a 8ª série não abria a boca dentro da sala de aula porque morria de vergonha. Era bem, bem tímida mesmo. Então depois eu fui me descobrindo, eu falei, nossa, aí
comecei a apresentar. Eu falei, nossa, que legal apresentar, estar num palco. E daí eu comecei a entender. Eu falei assim, nossa, eu só precisava de uma oportunidade para poder me desenvolver. E ali foi o momento. Então, aí eu comecei a participar de alguns processos seletivos para dança, para música e tal. Tudo em Jacareí? Jacareí. Aí eu participei de concurso para Paquita, passei, conforme eu falei para você. Mas aí precisava pintar o cabelo. Daí eu não quis. Aí eu falei, então deixa quieto, ok. E daí eu fui seguindo, né? E aí eu fui fazer aula de música. Gostei, fiz canto coral, me formei inclusive. Fiz algumas apresentações. Eu falei, nossa, que bacana. E isso foi se desenvolvendo bem mais, assim, dentro de mim, se aflorando e tal. E daí as coisas foram caminhando. Alguns anos depois, eu participei da seletiva do X Factor Brasil, que teve no Brasil aqui na Band. Sei. Eu participei das seletivas, foi a única que teve, né? A única versão que teve aqui no Brasil. Então eu mandei uma música do Titanic, aquela música do Titanic, da Celine Dion. Isso. Aí eu fui selecionada e fui para São Paulo, fiquei uns 3 dias lá, numa pensão, com outros artistas, inclusive pessoas que estavam em outros programas também. E eu conheci vários cantores e tudo mais. Não fui para a fase final, passei por diversas etapas, não fui para a fase final, mas assim foi um desafio muito grande para mim. Eu falei assim, nossa, nem imaginava que eu poderia estar competindo, né, aí no mundo da música. Você falou que fez teatro, mas não gostava tanto de fazer as peças, mas de assistir. Mas partiu de você fazer esse curso de teatro para tentar eliminar a timidez? Sim, partiu de mim. Primeiro porque eu gostava de assistir televisão, novela, então eu me inspirava muito nos artistas. Eu achava, deve ser muito legal ser uma celebridade, um artista e tal. E eu acho que eu tinha muito aquilo dentro de mim, né? Então, partiu de mim, eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí fiz teatro, fiz música, né? Fiz magistério para poder fazer bastante aulas de teatro. Mas nas peças você não gostava? Eu não gostava de fazer, não gostava de interpretar. Não gostava, mas eu sempre gostei de teatro, assistir. Né? Assistir o teatro, mas não de interpretar. Até hoje eu não sou fã. Gosto muito de palco, gosto de estar no palco, em frente ao público e tudo mais. Mas teatro não tá no meu sangue. É mais a música e a questão de apresentação, de entrevistas e tudo mais. E a parte musical começa quando? Tem alguém na sua família que canta ou toca um instrumento? Assim, não? Não. Ninguém? Ninguém. Eu sempre gostei de cantar. Até hoje eu canto de vez em quando aí na internet, posto algumas coisas também, mas faz um tempo já que eu não publico nada. Então eu faço algumas, como que eu posso dizer, algumas coisas assim, só como lazer mesmo, com algumas pessoas na internet. Mas mesmo assim você fez aula de coral? Fiz aula de coral, fiz 1 ano, inclusive pela prefeitura aqui da cidade na época. E eu gostei bastante, fiz algumas apresentações, então a gente cantava muita música popular brasileira. E a parte de modelo, esse período, como é que foi? Então... Porque você geralmente, quando a pessoa fala que é modelo ou fez curso, geralmente é alguém que descobre e chama pra participar de alguma coisa. Com você foi isso? Foi. Eu sempre gostei muito de postar fotos na internet, então aí na época eu tava postando várias fotos aí na internet, eu acho que era ainda a época do Orkut, eu não me recordo muito bem. E uma promotora da primeira agência que eu entrei, que tinha aqui na cidade, que era Márcio Figueiredo. Não sei se você vai se recordar. Lembro. Então daí tinha uma me revista, chamou... né? Tinha uma revista, não tinha? Também. Aí me chamou para fazer um teste. Aí no dia que eu fiz o teste lá, eu falei assim, nossa, você tem tudo, tem um perfil, é magrinha e tal. E eu pensava assim, nossa, deve ser muito ruim ser modelo, que tem que parar de comer, que não sei o que, embora eu seja magrinha e tudo mais. Mas é uma coisa que eu nunca quis ser modelo, nunca, mas aconteceu. Aí eu falei, nossa, que legal e tal. Tanto que quando eu entrei para fazer o curso de modelo, eu fui a única das modelos que nunca faltou em nada, de tanto que eu gostei. Aí eu fiquei 2 anos pela Márcia Figueiredo, eu fiz alguns desfiles, eu era modelo fotográfico, fiz desfiles, fiz revistas, edições de filmagem e tudo mais. E aí o que acontece? Nessa mesma época, algumas outras agências me procuraram, né? Porque daí quando você fica na internet, muito em evidência, o pessoal vai procurando. Aí algumas agências me procuraram e eu acabei fechando com a Mega Model, né? Que todo mundo conhece, né? Mundialmente conhecida. E a Mega Model me chamou e daí também fiz um contrato com a Mega Model.
e participei de algumas coisas com eles também. Só não participei tanto porque na época eu trabalhava e estudava, então não tinha muito tempo para dar conta dos trabalhos de modelo. E daí nisso eu fiquei uns 4 anos mais ou menos atuando como modelo aí. Porque modelo, assim, geralmente quando a pessoa começa e sabe que tem um prazo de validade ali, né? Sabe que tem um prazo de validade que não vai ser pra vida toda aquilo, né? A gente vê, são raros os casos que a gente vê modelos com mais de 40 anos, o caso da Gisele Bündchen, por exemplo, mas é um caso raro. Modelo geralmente tem um prazo de validade ali, né? Hoje em dia não mais. Não. Tanto que o mês passado eu já estava numa agência e quase fechei também. Então eu sempre recebo convites. O pessoal sempre manda convites para mim e tal. Mas eu acabei não fechando com uma agência lá de São José dos Campos. Tem uma super forte em São José dos Campos que vira e mexe tenta fechar comigo, mas a gente só fica em negociação, acaba não fechando nada por conta de vários trabalhos que eu tenho. E daí eu falei assim, não, deixa, depois eu resolvo isso. E daí eu vou fazendo alguns processos. Ano passado eu fiz para uma de São Paulo também, daí eles quiseram fechar. E eu falei assim, não ia ter como para ficar indo para São Paulo para fazer alguns trabalhos, por conta de outros trabalhos também. E aí, como eu foquei muito em recursos humanos, eu falei assim, ou eu foco numa coisa, senão daqui a pouco, né, fazer muita coisa não faz nada. E eu vou deixando as coisas acontecerem. Então, os convites vão surgindo e a gente vai analisando. Você falou no começo do programa que sempre foi tímida, né? Até a 8ª série nem abria a boca na sala de aula. Quando que você percebeu que tinha vencido essa etapa da timidez? Teve algum dia especial ou alguma virada de chave que você falou, agora sim, aquela menina tímida não existe mais? Olha, eu falei até a 8ª série, né? Que foi a época. Quando eu entrei no colegial, eu comecei a estudar com uma ex-namorada do meu irmão. E ela era daquela turma do fundão. Então ela falava demais, ela era aquela pessoa extrovertida, super popular na escola, e todo mundo conhecia ela. Eu falei assim, não, eu acho que esse é o caminho. Ficar com ela pra ter mais amizades e tudo mais. E daí ela começou a me levar pro fundão. E eu sempre fui muito inteligente, tá? Eu era aquela aluna que era considerada como CDF e tal. E daí eu ficava no fundo junto com ela, a gente se enturmava com aquele monte de galera e tal. E ali eu fui me descobrindo, assim, comecei a me soltar mais, comecei a falar mais. Aí o que acontece? Como a turma do fundão era muito popular, todo mundo conversava com todo mundo e tal, automaticamente aquelas mesmas pessoas que estavam ali na minha turma começaram a me ajudar a desenvolver isso em mim. Então eu comecei a fazer bastante amizade. Aí as coisas foram se tornando bem mais fáceis pra mim depois. Eu falei, nossa, por que eu era tão fechada, uma coisa assim tão simples? Porque realmente a pessoa tímida, ela tem algumas dificuldades, né? E precisam ser trabalhadas. E graças a Deus eu consegui trabalhar isso no decorrer depois aí da 8ª série, que eu fui pro colegial. E obviamente depois que eu entrei no magistério, aí as coisas começaram a caminhar melhor pra mim. Você chegou a fazer terapia em algum momento pra ver essa negócio da timidez? Nada? Não fiz nada. Nada. Mas assim, a minha mãe é uma pessoa bem tímida também, assim. O meu pai é bem extrovertido, meus outros 2 irmãos também. E eu acho que é um pouquinho da parte da minha mãe, nessa parte da timidez. Eu acho que eu me considero um pouco tímida ainda hoje, para algumas questões, em alguns casos. Porque, assim, depende da situação, né? Da situação, isso. Sempre vai, né? A pessoa fala assim, nossa, mas você é extrovertida e tímida? Eu falei, é possível. É possível. O magistério entrou no seu interesse por qual motivo? Você queria dar aula mesmo? Então, desde pequena, eu brincava de professora e escola. E quem era professora era sempre eu. Então, meu pai comprava louça e eu ficava lá brincando com a galerinha da rua e tal, com os meus irmãos, e eu sempre quis ser a professora. Então, o pessoal sabe da minha infância ali que a professora sempre era a Ceci. E daí eu fui crescendo com isso. Eu acho que vou ser professora e tal. Daí eu fui pro magistério. Eu acabei não finalizando o magistério, depois eu fui para pedagogia. Fiquei 1 ano em pedagogia, acabei saindo, porque o que acontece? Eu comecei a me inspirar em alguns líderes da parte escolar. Então eu falei assim, não. Eu acho que eu não quero dar aula, eu quero ser uma diretora de escola, uma supervisora, uma coordenadora. Eu sempre gostei de liderança. Então eu comecei a me basear em algumas pessoas. E eu tinha, na verdade ainda tenho, né, professores na minha família. E eu achava muito bonito aquilo e tal. Mas aí na pedagogia eu me descobri e falei assim, não, eu não quero dar aula, eu quero administrar uma escola. Aí eu fui para administração. Eu tinha ganhado uma bolsa para gestão empresarial na Rádio Mensagem aqui de Jacareí. E daí eu fui estudar, meus pais não tinham condições de pagar o curso e tal. E fui fazer a gestão empresarial.
entrei na escola agrícola e eu amava a escola agrícola, amo até hoje. E com a direção da Maria Tereza, que é a atual presidente da academia. Foi secretária de Educação, 8 anos, né? Sim. E daí eu me inspirava, eu olhava Maria Tereza e falei assim, nossa, eu quero ser igual a ela, tal. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos lá como estagiária. O máximo para estágio são 2 anos. Mas eu amava tanto aquela escola que eu falei assim, não, agora eu vou fazer um curso superior para me ficar na escola, para ver se a Maria Tereza consegue me deixar na escola. Dito e feito. Aí eu peguei, mudei de escola, mudou-se o contrato. Maria Tereza me ajudou nesse processo todo. E daí ela tinha dado notícia que eu tinha conseguido ficar por mais 2 anos na escola. Aí eu fiquei mais 2 anos como estagiária. Então, no total, fiquei 4 anos como estagiária. 2 anos de um curso, mais 2 anos de outro curso. De tanto que eu amava. E foi isso lá na escola agrícola. E fiquei, tive a oportunidade de administrar uma Xerox lá dentro da escola. A Maria Tereza também me ofereceu essa oportunidade. Então, a Maria Tereza foi uma das grandes líderes aí que eu tive o prazer de trabalhar. Tá certo, vamos fazendo o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já! Voltamos com a nossa conversa com a Ceci Souza, especialista em RH, também escritora aqui de Jacareí. Bom, Ceci, agora como é que o Recursos Humanos entra na sua trajetória? Você falou do magistério, da sua parte de modelo, enfim. Mas o Recursos Humanos, como é que começa? Eu digo que o Recursos Humanos sempre esteve em mim, sempre esteve enraizado em mim. Aos 14 anos eu ajudava o meu pai fazendo currículo. Sabe aqueles formulários de papelaria que eu acho que nem existe mais hoje? Então, eu fazia currículo pro meu pai com aqueles formulários de papelaria. E às vezes, quando meu pai não tinha dinheiro, eu fazia o currículo para ele em sulfite com a minha letra. Então, meu pai falava assim, faz o currículo para mim que daí eu entrego. Aí eu escrevia com a minha letra sempre foi muito bonita e tal. E meu pai entregava os currículos e conseguia emprego com a minha letra, um currículo feito à mão mesmo, em sulfite ou em formulário. Então, eu sempre gostei de recursos humanos. Eu comecei a fazer depois currículos para familiares, para vizinhos, para colegas. E coloquei uma plaquinha na frente da minha casa para fazer currículo. E isso foi surgindo cliente. Eu falei assim, nossa, né, dá para tirar um bom dinheirinho aí, né, e tal. E eu fui empreendendo com isso. Fora isso, eu também trabalhei com catálogos, então eu ajudava a minha avó era empreendedora também. Ela vendia aqueles catálogos da Avon, que era muito forte na época e tal. E eu acompanhava minha avó com essas vendas, a minha avó não sabia ler nem escrever. Então eu que fazia os pedidos para ela, eu ajudava ela nas vendas também. E aí foi isso, aí o RH foi enraizando assim a todo esse tempo até hoje, graças a Deus. Porque hoje a gente vê que você tem vários ramificações do RH, você tem várias páginas, queria que você faça um pouquinho desse apanhado atual seu. Então, eu tenho um projeto de empregabilidade chamado Vagas CCRH. Eu comecei com esse projeto em 2016. Eu era uma desempregada na época. E uma semana depois que eu tinha conseguido o emprego, eu falei assim, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que precisam trabalhar e tal. Daí eu criei um grupo no WhatsApp, um único grupo. E na época só podia 256 pessoas naquele grupo. Tinha limite. Tinha limite. E as pessoas foram entrando, tá? Eu falei, vou começar a publicar algumas vagas. Comecei a publicar vagas. E aí eu vi que o pessoal tava entrando, tal. Daqui a pouco já não tinha mais lugar para entrar. Aí o pessoal tudo falando, Ceci, faz um grupo no Facebook. Ceci, faz mais um outro grupo. Aí fui criando um grupo, E o Facebook, eu demorei um pouquinho para criar. O pessoal pedindo, faz um grupo no Facebook para você atingir mais e tal. Eu criei um grupo no Facebook. Aí, com 3 meses, e eu ainda fiquei, acho que uns 3 meses com um grupo só no WhatsApp. Então o pessoal saía, entrava outros e tal. Aí fiz um grupo no Facebook. Aí quando deu 3 meses, uma TV popular, né, aqui da região, me chamou para dar uma entrevista. Eu falei, nossa, acho que vai acontecer alguma coisa, né, não sei. Aí me chamaram para fazer uma entrevista, para falar desse projeto e tal. Aí começou a bombar. Aí começou, nossa, eu recebi um monte de mensagem, um monte de proposta e tudo mais. E daí o grupo foi crescendo. Daí de um grupo foi para 2, foi para 3, do WhatsApp. Então aí foi crescendo, o Facebook foi crescendo também e tal. Falei, opa, vou começar a criar projeto.
E já como eu já sabia fazer currículo, falei assim, opa, agora eu vou ganhar um dinheirinho com currículo também. O útil ao agradável, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer currículo, muito baratinho na época, né? Aí tinha bastante cliente, o pessoal fazia currículos comigo e tal. Aí eu comecei a desenvolver projetos. Falei assim, nossa, vou fazer um projeto disso, um projeto daquilo. Eu fui pensando, tal. E o pessoal gostando, e aí foi indo, foi crescendo. Aí comecei a fazer algumas entrevistas na região. Aí o Jornal Vale me chamou para fazer um documentário. Aí a gente fez um documentário falando da parte do desemprego e tal, com foco no CCRH. E daí depois eles me chamaram para ser blogueira. Eu falei, nossa, blogueira, que legal, né, e tal. Aí me fizeram esse convite para ser blogueira. Aí eu aceitei e comecei a escrever pro jornal como blogueira. Aí um dia uma das jornalistas pegou e falou para mim, Ceci, vamos fazer um programa com você e tal? Vamos fazer um programa, a gente vai fazer umas perguntas para você e tal. Eu falei, vamos. Cheguei lá no Jornal Vale, eu achei que o pessoal ia me entrevistar igual você tá fazendo aqui. Não. É você que ia ter que apresentar. Exatamente. Aí eu falei assim, não, Ceci, você não vai falar nada aqui, você vai apresentar, a gente vai preparar um negócio pra você que agora a gente já vai gravar e já vai colocar na internet. Eu falei, nossa, mas eu não tenho habilidade e tal, mas isso eu já fazia alguns vídeos por fora. Já tinha um costume. Já tinha esse costume. Aí, falei, então vamos fazer. A gente fez. Aí o primeiro vídeo que fez, aí começou a bombar, né? Eu falei, nossa, até ficou legal e tal. Aí comecei a bombar na internet, todo mundo compartilhando e tal. Eu falei, nossa, deu super certo. Aí as coisas foram acontecendo. Daí, aí eu me tornei apresentadora desse programa, no Jornal Vale. Então, daí eu fazia apresentação toda semana, então ia lá, fazia gravação e tal. Aí, um tempo depois, e eu gostaria de enfatizar uma coisa aqui também bem interessante, porque o Jornal Vale era o jornal que eu lia quando eu era adolescente. Chamava Vale Paraibano ainda. O Vale Paraibano. Então, todo domingo meu pai tinha que comprar o jornal. E eu ficava brava quando ele não comprava, porque eu amava ler o jornal do Vale Paraibano. Pra você ver como é que é as coisas. Aí, um tempo depois, eu fui parar exatamente no jornal. Aí, eu fui fazer uma entrevista depois na Rádio Mensagem, em Jacareí, com o Doni, que você deve conhecer. Aí a gente fez uma entrevista, e quando cheguei em casa, o Doni já tava mandando mensagem pra mim e tal, querendo conversar comigo, pra gente fazer um programa e tal, dentro do Jornal da Mensagem. E por incrível que pareça, também, eu escutava o Jornal da Mensagem todos os dias na minha casa, e os meus pais também. E eu falei pra ele, nessa época, falei, nossa, a gente ouve muita rádio mensagem e tal, e fui parar exatamente na rádio mensagem também. Pra você ver como que as coisas têm que acontecer. E daí, eu tive um quadro lá, que era um Minuto CCRH. Então, é um quadro de 1 minuto mesmo, com dicas. E daí eu fiquei no Jornal Vale. No Jornal Vale fiquei uns 2 anos, porque depois eu fui candidata a vereadora, eu tive que sair. E no jornal, na Rádio Mensagem, eu fiquei, acho que em torno de 1 ano, mais ou menos, também, que depois eu também estava na época de candidatura. É engraçado porque você começou no RH em 2016, né? 2016. Quando o Brasil tava numa crise brava, né? Desemprego explodindo, a Dilma sofreu impeachment nesse ano, o Brasil tava numa inflação. Então, assim, essa crise de desemprego foi somando ao seu trabalho mesmo, né? E assim, quando a parte do RH é confiável, as pessoas passam a confiar na pessoa que está administrando ou a empresa ou a página, aí vai para frente, né? Sim, sim. Conforme eu te falei, né, uma semana antes, eu estava desempregada. Eu estava desempregada. E mesmo assim, eu falei assim, não, eu tô trabalhando, mas eu vou continuar com o grupo. E então eu fui persistente. Falei assim, eu tô vendo que eu tô conseguindo mudar algumas vidas, tô recebendo bastante coisas bacanas. Inclusive, quando eu comecei, eu recebi muitas histórias, né, das pessoas precisando trabalhar e tal, faltando coisas dentro de casa. E eu não conseguia lidar muito com isso. Foi bem difícil para mim no começo, então eu ficava muito emocionada com várias histórias, eu chorava, porque eu queria ajudar todo mundo e tal. Aí eu fui trabalhando isso comigo, né? As coisas foram acontecendo, eu fui trabalhando, eu falei assim, não, eu não posso me emocionar tanto com todas as histórias, porque daqui a pouco eu não vivo. Então, porque tem muitas histórias bacanas mesmo, assim, que tocam demais na gente. Você acaba querendo ajudar todo mundo, né? Exatamente. E por muitas vezes também, às vezes doente, e eu tava lá postando vagas nas redes sociais, o pessoal achando que eu tava bem, e nem sempre eu estava bem. E eu lá, né, então assim, eu tenho uma garra muito forte dentro de mim, então quando eu quero alguma coisa, eu vou até o fim.
E foi assim que eu fui com o grupo, graças a Deus, desde 2016. Então hoje eu tenho o grupo no Facebook, no Instagram, e de um grupo de 2016 até hoje são 16 grupos no WhatsApp. Nossa. Você sabe quantas pessoas tem mais ou menos? Mais de 10 mil pessoas no total. No WhatsApp. No Facebook, em torno de 83 mil. Nossa. O Instagram, ele é novo, deve estar em torno de 26 mil, mais ou menos, quase 26 mil pessoas no Instagram. E também eu comecei forte lá no LinkedIn. Eu tinha feito o LinkedIn. É onde é o... Eu fiz o LinkedIn, não gostei, falei, nossa, que negócio chato, não sei o que, tal. Aí eu fiz, deletei. Aí depois eu falei assim, quer saber, eu vou fazer de novo, vou tentar. Aí comecei lá no LinkedIn, aí o pessoal que já me seguia nas outras redes começou a me seguir tudo lá no LinkedIn. Hoje eu tenho 316 mil pessoas, mais ou menos, lá, seguidores. E aí foi crescendo, eu falei assim, nossa, tá dando tudo super certo e tal, eu vou continuar. As coisas foram dando certo, eu fui continuando. E dessa época do RH, queria que você falasse da experiência com as pessoas. Porque, como você falou, muita gente mandou histórias para você se emocionava com algumas. Teve alguma história marcante ou alguém te deu retorno? Consegui esse emprego graças a você, sei lá, alguma coisa assim que você possa falar pra gente dessa época aí? Ou o que aconteceu depois? Nossa, eu tenho tantas histórias, são tantos depoimentos. Os depoimentos estão, inclusive, em todas as minhas redes sociais. No Instagram, no Google. São depoimentos reais. Então, a pessoa escreve lá com erros de português. Vai daquele jeito mesmo, porque eu acho que o natural é melhor. Falei, não vou consertar erros de português de ninguém. Vou deixar uma coisa bem natural, para deixar uma coisa bem realista mesmo. Mas teve histórias, assim, de pessoas que, por exemplo, tinha o sonho de trabalhar na Embraer. Né, o sonho de muitos, né? De trabalhar na Embraer. Ela achava que não tinha capacidade nenhuma de trabalhar na Embraer. Aí eu fiz uma mentoria gratuita com essa pessoa. E graças a Deus, depois de um mês, ela conseguiu trabalhar lá na Embraer como operadora de produção. Eu tenho várias histórias muito bacanas que estão publicadas aí nas redes sociais. Mas assim, que a gente impacta muitas pessoas, né? O RH, ele impacta muitas pessoas, transforma vidas. Então, assim, um dos meus propósitos, né, quando eu comecei, não era nem ser influencer, nada. Era realmente impactar vidas, transformar vidas através da empregabilidade. E hoje em dia, a situação que você vê do emprego, Jacareí, São José, assim, região do Vale, porque eu acredito que são várias cidades que compõem os grupos que você tem, né? Não é só Jacareí. Não. Como é que hoje está a situação na sua visão, na sua análise? Olha, eu acredito que Jacareí, pelo que eu andei pesquisando, o que eu vivencio, Jacareí ainda é uma cidade que a gente precisa focar muito na parte da empregabilidade. Jacareí. São José é um pouquinho mais forte nesse sentido, então São José tem muito mais vagas do que Jacareí, tanto que muitas pessoas aqui da nossa cidade vão para outras cidades para trabalho por falta de oportunidade na nossa própria cidade. Mas Jacareí ainda precisa ser trabalhado bastante essa questão da empregabilidade. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já. Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a Ceci Souza, especialista em RH e escritora aqui de Jacareí. Bom, Ceci, agora eu queria falar da sua candidatura a vereadora aqui na cidade em 2020. Como é que foi essa experiência, o convite para você se filiar, como é que isso começou? Simplesmente, um dia eu sonhei com alguma coisa, falei, nossa, alguma coisa de política e tal, acordei. Nessa época o Sérgio Vitor era deputado, na época deputado estadual. Hoje ele é atual prefeito da cidade de Taubaté. E ele foi meu líder. Então é uma das pessoas que eu me inspirava como liderança também. E daí eu acordei e falei assim, nossa, eu acho que eu vou tentar entrar pra política, né? Quem sabe eu consigo ajudar a cidade de Jacareí na questão da empregabilidade. Aí eu entrei em contato com ele, liguei pra ele e tal. Aí ele falou pra mim, Ceci, que legal, Ceci, vamos tentar sim, entra no partido. Ele era do Partido Novo, ainda é, né, do Partido Novo. Aí eu falei, vou arriscar. Beleza. Aí entrei no Partido Novo. Aí fiquei um tempo, só que daí não abriu o diretório aqui pra cidade. Inclusive ele ia me apoiar na questão de ir pra vereador aqui da cidade. Ele falou que ia me apoiar em tudo e tudo mais. Daí não abriu o diretório
para a cidade de Jacareí. Eu falei assim, quer saber, eu não quero mais saber de política, não quero mais e tal. Desisti. Aí, um tempo depois, alguns partidos da cidade me fizeram alguns convites para entrar pro partido. E eu fiquei pensando, eu falei assim, não. Eu falei, não, acho que política não tem nada a ver comigo. Eu queria ajudar a minha cidade, mas eu acho que política não tem nada a ver comigo. Aí o pessoal insistindo e tal. Aí entrou o Partido da Mulher Brasileira, aqui na cidade, um partido novo, que realmente era novo mesmo. E daí eu peguei e falei com o Sérgio. Eu falei, Sérgio, o que você acha? Eu falei assim, Ceci, bacana, ele tem mais ou menos a linha do Partido Novo. E daí eu peguei, falei, quer saber? Vou tentar. Aí peguei e entrei no Partido da Mulher Brasileira, também com o intuito de ser vereadora. Mas o pessoal também queria que eu tentasse como vice-prefeita. Sim. Daí eu falei assim, não, eu não sou muito ligada em política, eu acho que é muita coisa pra minha cabeça, falei, vamos devagar. Aí eu fiquei mesmo tentando como vereadora, aí fiz a candidatura e tal, e eu peguei na época da pandemia. Foi. Então, eu quase não pude fazer, né? Foi uma campanha que quase ninguém saiu pra rua, né? Não. Porque não tinha o que fazer, né? E quando eu fazia algumas campanhas, eu ficava de máscara e tal, então tinha aqueles bloqueios todos. E pela internet também, não bombava muitas coisas na internet, porque eu não queria misturar o meu grupo também com coisas de política. Então eu falei assim, não vai misturar, daqui a pouco o pessoal vai começar a sair do grupo, eu vou perder os meus seguidores, o pessoal que me acompanha por causa de política. Cada um tem uma visão, né? Aí eu peguei e falei assim, vou tentar. Daí tentei a candidatura, assim, não ganhei. Daí o Sérgio depois ligou pra mim e tal, o que você acha, assim, o que você achou tal? Quer tentar depois de novo, não sei o que. Eu falei assim, não sei, eu vou pensar e tal, mas hoje não penso em tentar. Hoje não, mas quem sabe, né? Assim, não penso em entrar pra política. E eu falei, quando eu apresentei você, falei que você também é escritora, a gente tem 2 livros seus aqui. Deixa eu mostrar, o primeiro deles foi esse daqui, né? Entre Linhas Literárias. Deixa eu mostrar pra câmera aqui direito aqui primeiro. Isso aqui é uma antologia, né? Isso, é uma antologia. Tem texto seu aqui. Isso, eu sou coautora deste livro, Entre Linhas Literárias. Foi lançado em 2011 pela editora Scortec, junto a alguns demais autores. Então, eu sempre gostei muito de leitura, de ler e tal, e de escrever poesias. Então, eu também era letrista de música e eu gostava muito de escrever e tal. Falei assim, eu quero tentar, né, esse ramo da literatura. Aí eu fiz 2 poesias que foram publicadas nesse livro, que foi em 2011. É fácil para você escrever, assim, de você criar uma poesia, uma música? Como é que é a sua rotina para isso? Olha, já faz um bom tempo que eu não escrevo nada em relação à poesia, mas eu escrevia muito. Tanto que tem um site chamado Recanto das Letras, quem quiser procurar, está lá, Ceci Souza. Então tem várias coisas de poesia, de crônicas que eu escrevi lá. Eu gosto muito de escrever. Então, tudo era inspiração para mim. Algum momento que eu passava, eu falei, opa, vou colocar isso em forma de poesia. Eu vi alguma coisa na rua, eu falei, nossa, que interessante, acho que dá para transformar em poesia. Então, eu sempre gostei muito da parte da criatividade. Tanto que hoje em dia eu crio vários projetos, porque às vezes eu acordo com uma criatividade e falei, opa, vou colocar isso daí, né, para rodar e tal. Então, a poesia, ela sempre esteve em mim. Eu lia demais livros de poesia, Cecília Meirelles, Mário Quintana... Enfim, vários poetas aí, e nos quais eu sempre me inspirei. E esse outro aqui? Esse aqui já tem a ver com o RH, né? Sim. Esse outro aqui, né? Isso. Esse foi lançado em 2022. Então, como eu já estava, né, bem focada aí nos recursos humanos, eu falei, eu queria fazer algo diferente, escrever um livro, mas não simplesmente um livro. Eu gosto de fazer alguma coisa diferente. Eu falei assim, vou colocar conteúdos, além da pessoa ler e adquirir conhecimento, ela ainda vai poder jogar e trabalhar o raciocínio lógico dela, né? Vai poder trabalhar a mente e tal, e se divertir ao mesmo tempo. Então, eu criei esse livro com dicas, né, relacionadas aí ao mercado de trabalho, junto com palavras cruzadas e caça-palavras. Por quê? Eu era viciada em caça-palavras e palavras cruzadas, então eu chegava a fazer mais de 7 por mês. Meu pai tinha que comprar. Meu pai, às vezes eu terminava um, eu falava com meu pai ia lá e comprava outro. Então, meu pai estava sempre comprando. Terminava um, meu pai ia lá e comprava outro. Porque eu tinha mania de ficar fazendo caça-palavras e palavras cruzadas. Até hoje eu faço. Do coquetel lá, né? Isso, do coquetel. Nossa. Então, aí eu falei assim, eu vou usar o que eu gosto e vou inserir dentro desse livro e juntar
o recursos humanos junto com o raciocínio lógico, né? Que são as palavras cruzadas e as caças-palavras. Eu falei assim, acho que agora vai dar certo. Aí peguei e fui. Aí esse ano eu tô desenvolvendo outro livro aí, mas agora para o público infantil. Quero atingir as crianças do meu público aí. Os filhos daqueles do grupo seu. Sim, agora eu vou pro campo infantil também, que tem a ver também com carreiras, mas é voltado para crianças. Mas não com poesia infantil, não. Nada, é texto mesmo. Texto mesmo, história. E vou fazer em homenagem aos meus sobrinhos, que eu falo que eles são os meus batutinhas. Então, homenagem a eles, eu vou colocar eles como personagens no meu livro. Então vai ter os meus sobrinhos vão estar lá no livro. E o seu começo das suas visitas na Academia Jacariense de Letras, hoje você já é uma aspirante acadêmica, vai tomar posse daqui a algum tempo. Como é que começou isso? De onde você conhecia já a academia? Fala um pouquinho disso. Então, eu venho acompanhando a academia já faz algum tempo. O ano passado, não sei se foi o ano passado ou retrasado, não vou me recordar agora, teve um evento no Jacareí Shopping aqui. Foi. Eu só não me recordo. Você estava lá, mas foi ano passado? Daí eu participei e conheci algumas pessoas da Academia de Letras. E na época o presidente, eu acho que era o João Azeredo. João Azeredo, conheci ele. A Maria Tereza, que nos apresentou, inclusive. E daí eu já estava acompanhando há algum tempo. Aí eu vi que a Maria Tereza tinha entrado. Como a Maria Tereza foi a minha líder, master. Eu falei, opa, eu já conheço a Maria Tereza, conheço o trabalho dela. Eu gosto muito de trabalhar com a Maria Tereza. Uma pessoa que me inspira muito. Aí eu falei assim, a Maria Tereza agora tá no comando, vou lá pra conhecer, né, como é que tá as coisas e tal. Aí entrei em contato com ela, e fui. Aí gostei bastante, é um lugar, assim, muito bacana, assim, as pessoas nos recebem muito bem. E fiz bastante amizades ali. Eu acho muito, assim, é muito aconchegante o local mesmo, você aprende muita coisa, muito conteúdo bacana. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ficar aqui, de repente, na Academia de Letras. Eu falei pra Maria Tereza que eu tenho um propósito lá. Aí isso a gente vai descobrir, né? Mas eu tenho um propósito, né? Até mesmo para levar os jovens também para esse caminho da literatura, que é super importante, que está se perdendo aí por conta do mundo da tecnologia. E daí eu falei assim, por que não, né? Ficar agora na Academia de Letras. Então eu tô aí como aspirante, realmente aspirando, com bastante informação, bastante conhecimento. E eu tô aí, agora vamos ver daqui para frente como que vai ser a academia. Para a gente finalizar nossa conversa, você contou essa sua trajetória de vida, né, de sempre empreendendo, né, colocando seus projetos aí para serem executados e com sucesso. O que você diria para aquela pessoa que também quer, de uma certa forma, empreender, tem várias ideias na cabeça, mas não sabe como pôr em prática, colocar no papel? Você que já tem 10 anos de experiência no RH, escreveu livro e lida com pessoas, que dica você daria para essa que quer dar o primeiro passo, mas não sabe como? Eu acho que o primeiro ponto que eu falo é você acreditar no seu potencial, acreditar que você pode ter, de repente você ainda não descobriu o seu talento, mas você pode descobrir. Eu descobri, né, passando aí por várias fases aí da minha vida. Mas assim, todo mundo tem algo a mostrar, algum potencial a desenvolver, alguma coisa assim que você pode fazer diferença na sociedade, seja para você, seja para sua família, né? Então assim, o primeiro passo é acreditar em você. Eu falo, e é o que eu afirmo aqui dentro do livro, acredita no seu potencial. Esse é o primeiro passo para tudo na vida. Então a gente pode fazer muitas coisas extraordinárias, desde que a gente comece a dar aí o primeiro passo e acreditar mais na gente. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado por vir contar um pouquinho da sua história pra gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.